Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, que tem o propósito de trazer algumas técnicas de eletricidade e de iluminação. Esse é o segundo vídeo em que falaremos sobre emendas em cabos flexíveis, e nele será demonstrada a emenda rabo de rato. O cabo flexível é aquele composto internamente por vários filamentos de cobre. Assim ele difere do fio rígido, que é composto internamente por um único veio de cobre. Devido à constituição dos cabos flexíveis, eles são mais fáceis de trabalhar, porque eles são maleáveis, não gravam os formatos que damos a eles e estão sendo utilizados na maior parte das instalações elétricas atualmente. Existem 3 tipos de emendas. A emenda de prolongamento, que tem a finalidade de aumentar o comprimento do condutor. A emenda de derivação, que tem a finalidade de acrescentar um ramal a um condutor. E a emenda rabo de rato, que são as emendas utilizadas em caixas de passagem para aumentar o comprimento do condutor ou ramificar a instalação, e podem ser feitas com mais de 2 condutores. Eu farei cada emenda em um vídeo diferente para que eles não fiquem muito extensos, e você pode procurá-los pelos nomes que estão aparecendo agora na tela. As emendas são importantes pois são utilizadas em todas as instalações elétricas, mas é muito importante que elas sejam bem feitas, pois as emendas mal feitas podem colocar em risco toda a instalação e ocasionar os seguintes defeitos: mau contato, fuga de energia, curto-circuito, aquecimento e, em geral, danificar as suas instalações e os equipamentos. Emendas bem feitas possuem 3 características: um bom contato elétrico, que quer dizer uma boa área de contato entre os cabos emendados e que este contato seja firme. Uma boa resistência mecânica, as emendas devem resistir a pequenos impactos e não devem se soltar com facilidade. E uma boa isolação, não pode ter cobre exposto e a isolação deve garantir que possamos manipular a emenda mesmo com a instalação energizada. A partir de agora, veremos passo a passo como é feita a emenda rabo de rato. Para fazermos a emenda, serão necessárias as seguintes ferramentas: um alicate decapador, que é a ferramenta mais apropriada para decapar as pontas dos cabos, mas se você não tiver esse alicate, pode utilizar uma lâmina. De preferência um canivete ou uma lâmina parecida, porque os estiletes não são adequados para trabalhos com eletricidade. Suas lâminas são muito finas e acabam danificando os filamentos de cobre. Também será necessário um alicate universal e um rolo de fita isolante de boa qualidade. O ideal é que sejam decapados 7 centímetros em cada extremidade dos cabos a serem emendados. Essas são as pontas do cabo em que eu farei a emenda, e o primeiro procedimento é decapá-las. Para isso eu vou utilizar esse alicate decapador, mas se eu não o tivesse, eu utilizaria um canivete ou outra lâmina parecida. Faço esse procedimento com calma e com atenção, porque não posso danificar nenhum filamento desse cobre. Afinal, é a espessura do cabo que determina a quantidade de corrente que ele pode suportar, e se diminuirmos essa espessura, consequentemente diminuiremos essa capacidade. Repito o procedimento na outra ponta com a mesma tensão. E o ideal é que as pontas saiam dessa forma. Veja que não tem nenhum pedacinho de cobre dentro da isolação, ele não foi danificado. Se não for assim, a gente pode colocar em risco toda a instalação e os equipamentos que forem ligados nela, porque pelo cabo pode passar uma quantidade de corrente que ele, com uma espessura menor, não vai estar adequado a suportar. Com as pontas dos cabos decapadas, nós vamos começar a fazer a emenda. Começamos organizando os filamentos. Vamos desembramá-los e deixá-los paralelos, porque nesse tipo de emenda a gente vai entrelaçar os 2 cabos até o final, e essa organização dos filamentos facilita bastante o processo. Veja lá, a gente leva os cabos assim até onde conseguir
E quando ele oferecer resistência, a gente puxa ele com um pouquinho de força para que as isolações fiquem o mais perto possível uma da outra. Cuidado para não misturar os dois cabos, que aqui no pé da emenda os cabos entram em conflito, então eles nunca vão terminar perfeitamente. A gente vai deixar eles o mais organizado possível, não torce os filamentos por enquanto, e formamos um ângulo com os dois cabos. Então a gente começa a torcer a emenda com a mão. Cuidado para manter o ângulo até o final. E quando chega aqui na ponta, começa a ficar mais duro. E isso pode machucar a mão. Então nós vamos terminar esse processo com um alicate. Com o alicate também a gente vai travar a emenda. Nós vamos dar um aperto final em toda a sua extensão. E com cuidado para não danificar o cobre. Então não aplicamos muita força no alicate. Aqui na ponta, a emenda fica um pouquinho mais fina, porque os cabos nunca coincidem de terminar no mesmo lugar. Isso pode deixar uma pontinha de cobre em pé, alguma coisa que pode danificar a isolação depois. Então a gente apara essa pontinha. Eu estou fazendo isso com um alicate de corte, mas o alicate universal também faria sem problemas. Vamos manter a bancada limpa. E depois dar um acabamento aqui na ponta que foi aparada para que realmente não fique nada que possa danificar a isolação. Feito isso, nós vamos dobrar a emenda no meio. E com o alicate universal mais uma vez, nós vamos travar a emenda. A gente vai apertar essa dobra para que o ângulo fique o mais fechado possível. E a emenda está pronta. Agora a gente precisa fazer a isolação. E temos uma emenda rabo de rato. A isolação tem de garantir que toda essa área onde o cobre está exposto seja coberta. E nós começamos prendendo a fita isolante na isolação original do cabo. Aí damos uma volta para a fita ficar bem presa. E depois cobrimos toda a extensão da emenda, sobrepondo a fita na metade da sua largura. Quando cobrir a emenda toda, continuamos enrolando a fita um pouco no vazio, o suficiente para que repetimos o processo a partir da base da emenda. Repetimos o processo igualzinho, começando da base cobrindo toda a extensão de novo. E quando chega no final, a gente corta a fita e acerta ela com a mão, para que ela cole direitinho e fique sem problemas. Aproveita para conferir a isolação. Veja que na ponta também está coberta. Não tem perigo de levar choque nessa emenda. Ela está bem feita e essa é a emenda rabo de rato. Esse é o aspecto final da emenda rabo de rato. E assim chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que ele tenha sido útil. E se gostou, não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar. Muito obrigado e até o próximo vídeo, onde vamos falar sobre emendas de derivação.